Fala galera tricolor, sou Vinícius Toledo, estou aqui para mais um vídeo no nosso canal, mas antes quero pedir aquela força para que vocês deixem o likezinho no vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e deixem os seus comentários. Afinal de contas, a voz da arquibancada é a voz de Deus, a torcida tricolor é o maior patrimônio do Fluminense. Por mais que um ou outro dirigente tente desqualificar a nossa opinião, jamais nos calarão. Correto, galera? Vamos lá. O vídeo aqui vai ser curto, galera. Na verdade, é para falar sobre a pergunta que eu fiz para o presidente Mário Bittencourt durante a coletiva concedida nesta sexta-feira pelo mandatário tricolor. Foi realizada ali no início da tarde. Eu fiz a quarta pergunta e a minha pergunta foi justamente sobre finanças. Por mais que muitos não gostem desse assunto, mas é um assunto de extrema importância porque, no final das contas, as finanças impactam dentro do campo. Então, se a gente não entende as finanças, a gente também fica sem entender por que Felipe Cardoso, Caio Paulista e outros jogadores ali que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Fluminense são contratados toda hora. Então, galera, eu fiz a pergunta para o presidente Mário com base em dados, apenas isso, né? Com base em dados do clube, com base em dados fornecidos na proposta orçamentária para 2021. Então, a gente deixa a pergunta totalmente com base no que o próprio Fluminense informa. Ou seja, não há nada político no meio, não há nada, como é que se diz, com uma má intenção, conforme um ou outro tenta levar sempre para esse lado, não há nada disso. A gente faz a pergunta, eu pelo menos, Vinícius Toledo, aqui no Explosão Tricolor, a gente sempre trabalha em cima de dados oficiais do clube, nada além disso. E, é claro, diante de tantos números ali, algumas situações ficam ali assim, com ponto de interrogação, e a gente tenta esclarecer isso através de quê? De uma entrevista com o presidente, conforme o Explosão Tricolor tenta desde abril do ano passado, porque aí fica mais fácil, a gente fica mais à vontade para fazer uma sequência de perguntas ali, para que de repente a gente tire todas as dúvidas, né? Não só nossas aqui, da equipe toda do Explosão, mas principalmente do torcedor tricolor. Então eu fiz a pergunta para o presidente Mário com base na proposta orçamentária, perguntando sobre o aumento de despesas, já que em relação a 2020 há um aumento de 100 milhões de reais de despesas, cerca de 70%, num cenário que a gente aqui não precisa nem ser formado em economia para perceber que o mundo todo está detonado por conta da pandemia, em todos os sentidos, né? E do setor que mais sofre impacto aí, é claro, a economia, não tem jeito. Então, esse é um cenário com muitas incertezas e eu fiz uma pergunta relacionada justamente a esse aumento de despesas do Fluminense. Perguntei, presidente, essa situação está aumentando para 252 milhões de reais, mais ou menos, um pouco mais de 250 milhões de reais, um aumento de mais de 100 milhões e tudo, em relação ao ano anterior. Para o futebol, por exemplo, há a previsão de contratações, ali um valor de 5 milhões de reais para contratações de jogadores para o profissional em 2021. A gente também, no caso ali, observei que a parte de salários, encargos e benefícios está aumentando também em 46 milhões de reais em relação ao ano anterior. E o presidente deu ali a sua resposta, falando que a pergunta foi apenas sobre despesas, assim, eu não mencionei a parte de receitas, que também aumentaram, né, ali de acordo com o que foi apresentado na proposta orçamentária, que também houve um aumento. Então isso acompanha porque carrega algumas situações do ano anterior e tudo, e ele deu essa resposta ali, foi muito longa até, e assim, realmente eu gostaria de fazer um complemento em cima do que ele falou, porque realmente eu só perguntei sobre despesas. Por que eu não perguntei sobre receitas? Porque as receitas eu já até tinha falado aqui no canal e também lá no site do Explosão.
Algumas previsões de receitas ali, com toda sinceridade, elas assim deixam um ponto de interrogação no ar. Por exemplo, parte de bilheteria, né? O Fluminense estaria, o pessoal do Fluminense está fazendo a previsão de arrecadação de 19 milhões de reais com bilheteria em 2021. Aí fica aquela pergunta: quando que teremos jogos com portões abertos? Né? Na verdade, não fica nem só uma pergunta. Né? Só essa parte de bilheteria, ela já abre um leque de perguntas assim enorme. Primeiro de tudo, quando que a gente vai ter jogos com portões abertos? Segunda, quando retornar, vai retornar com a capacidade total do estádio? Acredito que não. A terceira, o impacto na família brasileira. O futebol antes da pandemia já vinha perdendo espaço, né? Já não era mais prioridade para as famílias, né? Para muitas das famílias brasileiras. Se sobrasse uma graninha ali até ia, se não sobrasse ia ficar de casa mesmo. E a gente sabe que essa pandemia gerou um impacto econômico muito forte, muitos desempregos e tudo. Então a gente não sabe como é que vai ser essa parte, como que impactou no bolso do torcedor. Né? Se de repente você tinha uma média de 20 mil pagantes ali em todos os jogos, de repente você vai ver essa média cair, porque a gente não sabe se todos esses 20 mil aí está todo mundo bem. Né? Tem diversos fatores aí, até a gente aqui é testemunha disso. A gente perdeu vários tricolores aí durante a pandemia que viajavam, iam em todos os jogos, e sem falar a parte financeira. Então, assim, tem N fatores para serem discutidos e a gente só vai saber quando as coisas começarem a normalizar. Então, assim, acho que 19 milhões de reais de bilheteria, um pouco, assim, exagerado, tá? Pode ser que alcance ou pode ser que não. E outro fator também que a gente não pode deixar de levar em conta, o preço dos ingressos. Será que os clubes vão seguir, alguns como o Fluminense, vão seguir cobrando R$ 30, R$ 40 no ingresso? Ainda mais com a capacidade reduzida e aí quase um ano sem público, tudo. Então, assim, realmente, galera, esses 19 milhões de reais de bilheteria, espero que o Fluminense esteja certo. Outro ponto aqui que é bom a gente levantar também, quando o presidente fala de receitas, que as receitas para 2021 também aumentaram pra caramba. Dentro dessa receita de 305 milhões ali prevista para 2021, eles colocam ali 85 milhões de reais em venda de jogadores que o Fluminense vai arrecadar. Só que aí a gente tem que fazer uma outra conta, galera. O Fluminense ele é dono ali de direitos econômicos de jogadores. Esses direitos geralmente variam de 40% a 90%, mais ou menos. Né? Um ou outro que deve ter 100%, mas não acredito que seja jogador assim com grande mercado, que de repente vai gerar uma receita considerável. Então, assim, para chegar a esses 85 milhões de reais aí que o Fluminense colocou em sua proposta orçamentária, isso significa que os valores das vendas ali vai ter que movimentar mais ou menos ali na casa de 130 a 170 milhões de reais para o Fluminense poder atingir 85 milhões. E aí fica a pergunta: quais jogadores, quais ativos que o Fluminense tem ali em seu plantel profissional para que de repente possam ali gerar uma quantia relevante, né? Isso me leva a crer que o Fluminense teria que vender muitos jogadores. Então a venda é normal, isso todo mundo sabe, qualquer clube, né? Mas no caso do Fluminense atual, os garotos da base são muito promissores, mas vou repetir aqui, são promissores, né? Até entrarem ali no profissional, ali se destacarem, tudo é todo um processo longo. Então, assim, é outro fator também, esses 85 milhões de reais, o Fluminense será que atinge isso? Ainda mais com o mercado europeu, ele não está aquecido e nem dá sinal também. Algumas negociações ali, os europeus estão pagando de forma parcelada em até 2, 3 anos, conforme eu li em alguns diários do exterior. Então, assim, é um cenário de muitas incertezas que, inclusive, foi mencionado pelo vice de finanças do Fluminense no parecer do Conselho Fiscal.
o Paulo Veiga, ele fala sobre isso, que o Fluminense vai depender muito do apetite do mercado europeu e que há um cenário de incertezas. Então, o presidente Mário, assim, quando eu fiz a pergunta, eu não quis mencionar a parte de receitas, porque eu teria que falar pra caramba na pergunta. E ali estava todo mundo com uma certa pressa, até porque a coletiva foi informada para a imprensa apenas faltando 1h30 para o início dela, né, ao contrário das coletivas anteriores, que a gente sempre é avisado com um dia de antecedência e tudo. A penúltima até a gente foi avisado no dia, também assim como hoje. Então, assim, se eu quisesse realmente fazer uma pergunta mesmo longa para gerar um grande debate, eu perderia muito tempo e com certeza, presidente, o senhor também teria que ficar um bom tempo ali para respondê-la, né? Porque essa parte de previsões de receitas, eu não estou aqui, presidente, criticando, apontando o dedo, nada não, mas são apenas dados do clube, né? E a gente confronta com o cenário mundial, com a parte econômica do mundo inteiro, em especial até do futebol europeu, que o Fluminense é um clube que hoje hoje o Fluminense é um clube vendedor, né? Tem sido assim nos últimos anos. Então a gente depende muito do futebol europeu, do mercado europeu. Então, assim, não há como a gente não debater, não discutir, né? E o presidente ainda menciona no meio da resposta dele que muitos usam essas questões de forma política, né? Ele até falou, Vinícius, eu te isento dessa. Isso aí que ele falou hoje, já é a segunda vez já que ele, numa resposta, através de uma resposta dele, em cima de uma pergunta minha, ele menciona essa questão política. Ele até sempre se preocupa em falar que não é comigo, mas eu vou deixar aqui, né, até para deixar uma mensagem, né? O presidente, analise as minhas perguntas e veja bem, eu só pergunto com base em dados oficiais do clube, nada além disso, né? O problema aqui do nosso país é que dirigentes, políticos e outros caras que mandam no país, em alguns segmentos, eles estão acostumados a perguntas mais leves, né? A perguntas que realmente mais simples. E quando a gente chega com um tipo de perguntas como essa, realmente o pessoal não gosta, né? Não gosta muito, faz parte. Mas eu queria deixar o recado, presidente e a todos, ainda existe imprensa independente aqui no Brasil. É isso aí, um grande abraço, saudações tricolores e tamo junto, galera!